A morte do pai, essa é ótima. A morte do pai. Ih, o que quer dizer a morte do pai? Claro, uma expressão de Freud, né? Mas eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. O que é o pai? Não é o pai biológico de vocês, claro que não. Ele morre para morrer, né? O meu já morreu há muito tempo. Mas não é isso. Pai é aquela pessoa diante da qual nós somos crianças, somos filhos. E, portanto, somos menor de idade. Não tomamos decisões, não podemos ser autônomos, não podemos ser livres, porque é nosso pai. É nesse sentido. Então, pai é aquela pessoa, pode ser o pai biológico, pode ser outra pessoa. Pode ser um padre, pode ser um bispo, pode ser um professor. É aquela pessoa diante da qual eu sou criança, independente, eu não tenho autonomia, eu não tenho liberdade, eu não posso discordar. Então a morte do pai é algo positivo. E a fé ajuda a matar o pai. Impressionante isso. Eu vou explicar por quê. Consegui explicar por que a morte do pai? Não. O que é o pai aqui nesse caso? É essa figura simbólica que me tira a liberdade, me tira a consciência do meu valor, da minha identidade, de quem eu sou. É sempre sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Dependente, incapaz de pensar, incapaz de pensar diante dele. Eu li um livro naquela época, acabou a guerra, eu gostava muito de ler livros sobre a guerra. Então o autor dizia que diante de Hitler, aqueles generais, grandes generais alemães, como por exemplo von Rommel, etc., eram incapazes de dizer uma palavra. Hitler mandava a maior burrice bélica, eles faziam. Como os generais sabiam que aquilo não era correto, mas não eram capazes, ficavam paralisados. Então, esse pai é necessário que morra. Ora, isso acontece, muito respeito, acontece às vezes, quem sabe, lá na Patagônia, na diocese da Patagônia, acontece isso. O bispo da Patagônia é tão forte que todos os patagoneses não são capazes de falar nada, ficam quietinho, acaba qualquer iniciativa. Então, esse pai é necessário que ele morra. E a fé mata. Na Patagônia, claro. Mas por que a fé mata? Eu vou dar razão, vocês têm que pensar. Porque a fé me diz o quê? Me diz que Deus nos criou a todos nós, sem exceção. Seres livres, conscientes, chamados para ter uma relação pessoal com Deus inalienável, que Ryan chama de existencial sobrenatural. Nós temos uma realidade interna dentro de nós que ninguém pode tirar, ninguém tem direito de arrancar. Ninguém. Que é Deus que nos deu. Essa liberdade, essa consciência do bem que você tem que fazer, você não pode trair nunca. Isso é a fé, a criação. Fé no Deus que me criou. Se alguém pede, eu tenho que dizer não. A teologia mais tradicional, olha, bem tradicional, já conheceu isso e chamou de objeção de consciência. E a igreja oficial aceita que se você perceber que vai contra a sua consciência, você não tem obrigação de obedecer. Porque não é obediência. É uma traição a Deus. É forte isso. A fé é forte. Nós não temos coragem muitas vezes. Na gíria se chama de puxa-saco, né? Mas é palavra um pouco feia, então não fica bem que o teólogo fala, né? Por isso eu não falei a palavra. Né? Entende? A pessoa, vou dizer a palavra mais bonita, mas é meio rara, meio wise, né? Subserviente. O subserviente é complicado, né? Aí o
Aurélio precisa ajudar. A outra palavra é mais parecida, é mais fácil entender, aquela que eu não falei mais. Né? Entende? O subserviente é aquele que, diante de uma autoridade, se anula. Isso é incompatível com a fé cristã. E isso Jesus deu muito exemplo. Jesus respeitava os fariseus. Jesus respeitava a lei de Israel. Claro que sim. Mas toda vez que aquela lei ia contra a consciência e o amor que ele tinha aos pobres, ele dizia não. Chamava até de hipócritas os fariseus. Por quê? Porque ele tinha consciência da sua vocação, como nós todos temos, igualzinho, qualquer um de nós. Então, a fé me diz que diante da minha consciência, como a última instância de verdade do bem, nenhum poder pode impor a ela, a não ser aquilo que a consciência vê como bem, verdade, presença de Deus. Então, a morte do Pai é uma morte necessária para que nós sejamos adultos como cristãos. Isso é importante vocês que são da catequese. Claro, vocês vão ensinar isso direitinho, bonitinho, com jeito, né? Mas todo cristão, pela fé, ele é alguém, uma pessoa diante de Deus com uma liberdade insubstituível, infrangível, não pode ser quebrada, não pode ser dominada, não pode ser recalcada, não pode ser pisada. Portanto, não é desobediência, não. É a consciência da sua dignidade. O outro é que ultrapassa o seu poder. Isso é uma coisa muito bonita, muito difícil às vezes no concreto da vida. Mas há casos bonitos. Na igreja, nós temos um santo, Thomas More, inglês, né, que diante daquela religião anglicana do tempo dele, em nome da consciência, preferiu morrer do que trair a consciência. Muitos mártires foram isso. Diante do poder, disseram não por causa da sua consciência. Isso é mártir. Isso pode... Nós temos casos bonitos aqui na Igreja do Brasil, de Dom Pedro Causanáliga, Evaristo Arns, homens que, diante da sua consciência, tiveram a coragem de dizer não às autoridades maiores em todos os lados, tanto eclesiásticas como civis, porque tinham consciência disso. Isso que eu chamo de morte do Pai. O Pai nesse sentido negativo. O Pai como aquele que me tira a liberdade. Agora, a última, aí termina e fica a mesma pergunta. A morte do machismo, para vocês mulheres. Sua honra. O que é a morte do machismo? Fazer a palavra mais bonita, o Aurélio, o Ais, androcentrismo. Aqui eu vou fazer tenho que explicar um pouquinho com a do grego. O grego tem duas palavras para homem. Duas palavras diferentes. Anthropos e ané-andros. Anthropos é homem, no sentido que vale também para a mulher. No sentido genérico. Todos nós somos homens. Anthropos. Então, antropocentrismo, que é que nós colocamos o ser humano no centro. Isso é antropocentrismo. Então, a mulher entra também. O antropocentrismo. E outra coisa. Também nós podíamos falar dele, não tem tempo. Agora, não androcentrismo, é o macho, é o masculino no centro. E a mulher submissa. Então, a morte do androcentrismo é uma decorrência da fé. E é muito complicado isso. Por quê? Porque nós somos cristãos de tradição judia. O povo judeu era fortemente androcêntrico, centrado no homem masculino. E a mulher, quase sempre, quase que algumas mulheres foram importantes na Bíblia, mas pouquíssimas foram deixadas de lado. Basta dizer que o sinal de pertença ao povo de Israel era um sinal masculino, que é a circuncisão. Portanto, só o homem podia ser circuncidado. Isso é terrível. Quer dizer, quem pertencia ao povo era o homem, e a mulher entrava de banda. Então, essa concepção, infelizmente, passou para o cristianismo também. Embora Jesus tenha criticado bastante, mas passou. Então,
temos que começar a pensar como é que a morte do androcentrismo seria uma maneira de mostrar como, agora olhando para a igreja, se torne cada vez mais importante. E o caminho para mim são os ministérios, as mulheres dos ministérios. Na minha paróquia, graças a Deus, há vários ministérios em que as mulheres têm um papel muito importante. Por exemplo, um ministério bonito das exéquias. Quem faz as exéquias na minha paróquia não somos mais nós padres. Mesmo que eu tenha sido amigo da dona Sinfrônia, morreu o marido, quem faz muitas vezes é uma mulher. Padre, eu vou lá, mas fico de lado, e a dona é que faz a exéquia, porque ela é ministra. E nós introduzimos também uma coisa bonita, mas a gente está dizendo, para a Laura introduziu, que nós temos uma missa pelos mortos da semana, aí a gente convida todas as famílias desses mortos, os parentes que estão lá, e todos os ministros da Eucaristia, homens e mulheres, são eles que abençoam, e não o padre. Vai dizer que não é o padre, o André, a Nera Andrós que abençoa. Todos, e ali a maioria são mulheres. Então, você vê as mulheres abençoando as famílias que perderam o membro. Isso nós podemos começar a modificar na igreja. Que vocês, mulheres, que não que são mulheres, adquiram cada vez mais um papel importante. Se ele chegará ao ministério sacerdotal, não sei. Atualmente é um tema que está sendo proibido que nós tratemos. Então está proibido, não vou tratar. Mas há no horizonte assim, escatológico, no horizonte escatológico, quem sabe alguma fimbrazinha luminosa. Mas certamente muitos ministérios, eu acho que um ministério importante que a gente podia começar a pensar mais é o da escuta, que é quase uma confissão. Fica pertinho da confissão, mas barrando devagarinho. Já da Eucaristia já existe. Agora, porque é próximo do ministério da Eucaristia. Agora existe, em alguns lugares estão introduzindo na escuta. A mulher como uma espécie de orientadora espiritual, de conselheira, sabe? Só falta absolvência de banda, né? Só falta isso. Falta pouco. Quer dizer, o ministério da exéquia só falta ungir também. Falta pouco. Quer dizer, sem brincadeira, mas falando sério, é importante que a morte do antropocentrismo seja iluminada pela fé. A mulher tem a mesmíssima dignidade que o homem dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Assim, eu vou terminar, deixar esses 15 minutos para as perguntas. Vocês podem perguntar o que quiserem, se eu souber responder, eu respondo.